Oi, boa noite. Você há de convir que a gente está passando um tempo muito difícil, cheio de incertezas, e que a gente está, então, por causa disso, sendo profundamente testados, diariamente. Isso tem gerado tanto sofrimento em nossa vida, não é? Mas nós vamos entender que a nossa defesa nessa situação é a resistência, é a tranquilidade. Mas então eu lhe convido a ficar com a gente até o final, porque nós vamos tratar deste assunto. Porque afinal, como mantermos a resistência e a tranquilidade neste momento caótico e que está nos mostrando que coisas estão vindo por aí, né, a nível internacional, problemas e questões difíceis para a gente enfrentar, falam de um checkmate, falam de questões econômicas, de crise, tudo isso tem nos apavorado e nos questionado profundamente. Então, assim, hoje nós vamos dedicar o nosso tempo para conversar sobre estas questões. O que vem a ser a resistência, que resistência é essa, que força é essa, como conseguir, não é? Então, seja muito bem-vinda, você que já está com a gente e que deseja saber um pouquinho mais sobre isso. E antes de mais nada, mais uma vez eu quero relembrar que o Mais Consciência nasceu com a tarefa de inspirar, de trazer sabedoria, de trazer ensinamentos que nos levem a ter uma vida mais estruturada, mais tranquila, não é? Então, justamente venha calhar com esse nosso tema de hoje, que é a resistência. Então, podemos já ir tratando desse assunto, enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos trabalhando um pouquinho aí, com alegria, com tranquilidade e com muita disposição para poder trilhar um caminho melhor, um caminho tranquilo, um caminho mais certo para nós, para nossa família, para nossos amigos, porque onde a gente está, se a gente for um ponto de luz, um ponto de esperança, um ponto de amor, nós estaremos então trabalhando para que este momento e estas pessoas e esses ambientes se transformem em algo muito bom, muito construtivo. O que nós queremos é paz em nosso interior e no mundo, não é verdade? Oi, Elzi, seja bem-vinda, boa noite, e nós já estamos aqui conversando um pouquinho sobre o nosso assunto, não é? Porque quando a gente fala de tranquilidade, quando a gente fala de resistência, nós precisamos de focar em alguma coisa, de destrinchar este assunto para que seja fácil, a partir de então, manter um estado como esse, né? Muitas pessoas acham tão difícil enfrentar situações assim. E justamente sobre isso que também nós vamos analisar e conversar. Porque difícil não há nada na verdade, né? O que há é despreparo, o que há é medo, não é? O que há é falta de entendimento. Então, quando acontecem situações como essas que nós estamos passando, nós vamos dar de cara com a nossa falta de entendimento e a nossa falta de preparo, né? Então, na verdade, nós estamos ainda imaturos na compreensão da vida, nós ainda não estamos sabendo como nos comandar, como nos conduzir, como nos colocar, porque nada disso precisaria estar acontecendo, né? Então, oi, Paulinha, seja bem-vinda. E com tanta coisa acontecendo que não seria necessário, a gente se pergunta, então, por quê, não é? Não seria necessário, mas com o decorrer do tempo, a humanidade na sua evolução
ficou meio envolvida com tanto auto-engano, não é? Que se a gente estuda a história da humanidade, nós vemos tantas coisas, tantas atrocidades, e vemos que nós fomos ficando aprisionados em sentimentos e em pensamentos inadequados. Oi, Karen, oi, Daninha, bem-vindas. E aí chega aquele momento e que a gente vai ter que parar para olhar, não é? Saudade, amiga. Obrigada, né? Então, Raquel, oh, bem-vinda. Então, queridas amigas, com muita alegria nós estamos falando sobre resistência, né? E sobre enfrentar situações a partir de algo que nos dá equilíbrio. O que acontece com a gente? Então, a humanidade vem evoluindo gradativamente, às custas de muito sofrimento, o que não era necessário, mas, como eu disse, mas se fez necessário. Porque de que outra forma nós poderíamos despertar se não fosse o contraste que há entre essas situações de bem e de mal que a gente vive diariamente, né, em nossa vida. Então, ao experimentarmos esse contraste, né, ao experimentarmos a dor, ao verificar que a dor é algo muito incomodativo e que nos tira completamente assim a visão do futuro, né? Kelly Cristina, bem-vinda. Aí nós começamos a nos questionar, não é? Então, antes que a gente tivesse sofrido bastante, nós não nos dispomos, nós não dispusemos anteriormente ao sofrimento a fazer uma verificação de quais são os parâmetros que nós precisamos de adotar em nossa vida, não é? Para que a nossa vida seja boa, que ela seja tranquila e que a gente não precise viver em sobressalto como está acontecendo, né? Patrícia, bem-vinda. Assim, a gente está com tanto sobressalto e a gente está com tantas dúvidas. E nesse momento, né, que a gente está, nem é em quarentena mais, passou a ser noventena, agora já é centena, então a gente brinca com isso, e isso nos remete à figura de Jesus, né, que se utilizou de uma quarentena para vencer o mundo. E aí nós vamos nos inspirar também nessa figura agora, né, para que a gente possa compreender esse momento. O mundo é um jogo de forças, né, pessoal? O bem contra o mal. Querida Aureliana, bem-vinda. O bem contra o mal. Isso só tem um sentido, que é favorecer o nosso entendimento de qual é o melhor caminho para seguir. Não é? Assim as nossas experiências vão abrindo o nosso coração e criando uma disposição para mudar, porque nós vamos ficando bastante cansados de passar por uma vida muito sofrida, muito sacrificada, não é? E nós começamos a namorar uma ideia de uma vida mais sossegada, mais tranquila, né? Uma vida que seja mais pacífica, a gente começa a namorar aquela ideia de ter pessoas amigas, de ter pessoas trabalhando juntas em prol de um objetivo bom. E eu creio que isso está acontecendo agora conosco, né? E a gente sai na rua, tem coisas variadas. Tem pessoas que não se importam com máscaras, tem pessoas que estão apavoradas e se importam com máscaras, e enfim. De qualquer forma, sendo um jogo político ou não, econômico ou não, nós estamos sendo muito favorecidos por essas circunstâncias todas. Tá louca, Cristina? Não, não estou louca, não é? Porque nós estamos sendo profundamente testados. Em quem vamos acreditar? Quem está com a verdade? Porque o que vem sendo escancarado é que há um jogo de informações, de mentiras e de verdades, e se nós não
estivermos muito firmes no nosso julgamento, nós não sabemos em quem acreditar, não é? E em função disso, é o que nós estamos vendo, todas essas pessoas deprimidas, todas essas pessoas extremamente ansiosas, né? Morrendo de medo do futuro. Mas nós temos que ser resistentes, né, pessoal? Nós temos que ser resistentes. Não porque a gente precisa de ficar tão balançado assim. É porque a gente não sabe o que fazer, né? Que se soubesse, se nós tivéssemos uma certeza de que esse vírus não é nada, que isso é uma mentira, nós não estaríamos ligando para ele, né? E aí, o que esse vírus é realmente, não é? Assim, a gente precisa se dar ao trabalho de pesquisar, sabe? A gente precisa se dar ao trabalho de buscar a verdade, porque a verdade é a única coisa que vai nos libertar, não é? O que vai nos dar resistência, força interior? Nós temos que ter algo em que nos basear, né? Tudo é uma grande armação. Eu também acredito que seja tudo uma grande armação. Aparentemente é um mal, mas que no fundo é um bem. Porque eu mesma me dispus a pesquisar incansavelmente todas essas questões que estão aí, né? De sol, de vitamina D, de manipulação de notícias, não é? De laboratórios que ganham dinheiro demais, de vacinas que pretendem sei lá o quê. Então, nós temos que procurar todas essas informações. E o que vai nos dar fortaleza, esperança, firmeza e certeza de que nós podemos estar bastante tranquilos? Porque toda situação chega a seu fim e tudo se resolve. Sem, não antes, com certeza, passar pela tribulação, o que não seria necessário. Mas por que a gente necessita passar pela tribulação? Porque nós estamos desinformados, né? Nós não nos ocupamos de fortalecer o nosso interior. Nós nos ocupamos em nos distrair com as coisas que vêm do exterior. Então, vocês se lembram de anúncios das novelas da Globo? Intriga, ódio, ciúme, traição, vingança. Então, por mais absurdo que seja, as pessoas iam assistir as novelas por causa desse chamado. Que alimento esquisito é esse para a nossa alma, não é? Então, pessoal, nós precisamos entender que o que tira a nossa resistência é o mal dentro de nós, o mal está dentro de nós. A gente se compraz numa vingança que alguém faz, coisa boa, merecido, né? A gente quer castigar a outra pessoa. Então, o mal está dentro de nós. Mas, Cristina, a pessoa fez por merecer. Gente, Deus não castiga ninguém, não. Nós temos que ter uma base, uma estrutura interna que nos mostra que não é pelo castigo que a gente resolve, é pela educação. Então, nós vivemos numa sociedade que inverteu os papéis. Ao invés de colocar na escola, coloca no presídio, hein? Não é? Lá no presídio, outras aulas haverão para o crime, né? Quadrilhas novas se formarão lá dentro. Não é verdade? E, enfim, nós somos uma sociedade vivendo o mal dentro de nós. Cada pessoa tem o mal dentro de si, mas não quer compreender isso e não quer abrir mão, não quer soltá-lo. O medo é o mal dentro de nós, a preocupação é o mal dentro de nós, o ciúme é o mal dentro de nós, né? Todas essas coisas estão dentro de nós. Então, como nós vamos ser resistentes se nós funcionamos nessas bases? Não é? De querer castigar alguém, de ficar feliz porque alguém mereceu a prisão. A gente fica feliz porque o fulano foi preso. Nós devemos nos entristecer, que nós ainda estamos numa sociedade
Oi, Lívia, bem-vinda. Que nós ainda estamos numa sociedade que prende, que tortura, que cerceia a liberdade, e não uma sociedade que fala, vem cá, senta aí, né? A partir de agora, Renata, bem-vinda. A partir de agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre a boa formação, sobre os valores, né? Você não está afim de sair desta vida que você entrou, não é? Mas não tem nada disso, já tem logo o castigo, já tem logo o maltrato, a supressão da liberdade. Então, nós deseducamos alguém, isso a gente faz também dentro dos nossos lares e com a nossa própria pessoa, não é? Como nós vamos ser resistentes se nós somos culpados de tanta coisa, nos sentimos culpados, passamos a vida inteira com tantas culpas? Onde nós vamos parar? Nós vamos ficar firmes como? Se a gente nem se compreende, nem se perdoa. Eu tenho falado sobre essas coisas. Então, precisamos nos tornar resistentes. Agora vamos aproveitar a quarentena. Isabela, seja bem-vinda. Vamos aproveitar a quarentena. Isso é um presente para nós. É para nos puxar o tapete? Por um lado vai puxar o tapete de quem estiver frágil, não de quem estiver forte, de quem estiver resistente. Porque o frágil é que cai, não é? Então, qual que é o objetivo aqui do Mais Consciência? É acabar com essas fragilidades, pelo entendimento, pela compreensão. O que eu faço com o meu medo, com a minha culpa, com a minha preocupação, com a minha falta de fé, porque eu já perdi, né? Qualquer dessas situações revelam que eu não tenho nenhuma fé e que eu nem sei o que é isso. Porque se eu soubesse e tivesse, eu tinha uma estrutura bem formada, não é? Mas então, para eu ter uma estrutura bem formada, eu tenho que ter um pensamento ordenado, organizado, não um pensamento caótico, que qualquer coisinha balança. Qualquer ventinho que sopra a gente está desabando. Mas então, onde que eu vou calcar, né, a minha vida, a minha compreensão, para que eu fique forte? É o que eu falo sempre, gente. Nós temos que ter prática de espiritualidade, nós temos que ter leitura de ensinamentos, nós temos que ter alguém que nos inspire. Todo mundo precisa de ter o herói para seguir. Todo mundo tem que ter o herói para seguir. Porque de onde que nós vamos tirar um modelo, né? De onde? Então, aqui na Terra, nós sempre tivemos seres iluminados, nós sempre tivemos filósofos, cientistas, todas as pessoas trabalhando para que a gente pudesse alargar a compreensão deste mundo e dessa vida. Espiritualmente, a mesma coisa, não é? Agora, imbatível no mundo espiritual é aquele que nós chamamos de Jesus Cristo. Né? Eu não estou aqui falando de religião, nenhuma religião, estou falando de um ser que já chegou à Terra sem precisar de aprender, né? Porque é o ser que criou e administra esse planeta. Não é? É o ser que é responsável pelo nosso sucesso. Esse ser, eventualmente, ele desce à Terra e ele vem ensinar como é que a gente faz para ficar firme. Mas nós torcemos o nariz porque a gente não quer saber de religião, a gente não quer saber de ter um culto, a gente não quer saber de estudar ensinamentos. Nós queremos ligar a televisão e ver o mocinho e o bandido lutando, né, e ver aquelas questões românticas, né, que cada dia ficam mais violentas, né, mais explícitas e mais violentas, menos amorosas e mais selvagens. E a gente vai se envolvendo com isso. Então, aquela criatura que veio e falou, o único jeito de dar certo aqui é vencer o mundo, né? Cristina, oi. Então, deve ser Tereza Cristina, né? Aí, bem-vinda, oi. Agora que eu vi quem é. Então, quando a gente pega o ensinamento de um mestre, ele fala, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. É para eu aquietar, porque quem está ali no comando entende tudo que nos está
nos está acontecendo, né? Mas eu não quero ler esse ensinamento. Já fui muito à missa, já fui muito à igreja, já fui muito não sei aonde, já estou careca de saber isso. A gente sabe com a mente, mas a gente não pratica. Nós não vestimos essa camisa da compreensão. Nós não temos um pensamento ordenado, a gente duvida. Ah, eu quero perdoar, mas a pessoa fica só fazendo desse jeito, não tem como perdoar. Então, mas será por que tem gente na minha frente se comportando de maneiras tão ruins, né? Tão violentas às vezes, ou com tanto descaso? Pessoal, nós temos que nos alertar, porque tudo que está à nossa frente é espelho da nossa alma, é como ela funciona. Não adianta a gente achar que a gente é a melhor criatura do mundo, não, porque a gente não é, a gente não tem a estrutura interna que precisaria ter. Aliás, vou corrigir, nós não nos conectamos com essa estrutura interna. Que poder é esse que eu resisto? Numa época dessa agora, que estão falando de um checkmate, de mudança de economia, de mudança de moeda, que isso vai acarretar problemas, que se a gente não tiver estrutura, a gente vai entrar em desespero, em parafuso. Não é que de repente, do dia para a noite, o banco pode estar fechado, você não conseguir pegar seu dinheiro que está lá, você não conseguir fazer uma compra de supermercado, e você tem estrutura para enfrentar isso? E como que nós vamos enfrentar essas coisas? Nós temos que ter um pensamento ordenado, que é o que me vai fazer forte. Todos nós tivemos lições de poupança, todos nós tivemos lições de precaução, não é? Ah, obrigada, amiga. Eu estou pretendendo ensinar, isso é muita arrogância, mas eu preciso de passar o que eu assimilo, o que eu aprendo. Porque há muitas pessoas que precisam de ouvir essas coisas, como eu ouvi muito. Eu ouvi muito, dezenas de palestrantes, eu li livros demais, né? E eu trabalhei muito esses assuntos para até que abriu a compreensão na minha mente que nós só temos que trocar de lado. Nós temos que sair do mundo do pensamento caótico para o pensamento organizado. Porque o mundo caótico é assim, o pensamento caótico é assim, eu não sei o que eu faço, não sei para que lado que eu olho, eu estou de mão vazia, eu não tenho recurso para essa situação. Qual que é o pensamento organizado? Espera aí, vamos respirar? Espera aí, respira, respira, acalma, acalma, acalma. Está se sentindo sem condições? Estou! Calma, calma, está se sentindo sem condições? Não está sabendo como lidar? Sim, sim, sim. Acalme-se, reconheça primeiro. Então, até que a gente se torne humilde, não é minha culpa, nada disso. É assim, sim, estou com a mente agitada, estou perturbada, não estou conseguindo compreender e vislumbrar um caminho. Gente, isso é amar a mim, que coisa bonita. Aí eu começo a ordenar o meu pensamento, começo por ordem. Então, estou diagnosticando que eu estou sem rumo, que eu não tenho bases para atuar numa época dessa, que eu não tenho força interna para respirar fundo e esperar a ventania passar. Eu não tenho força interna para saber que eu vou ficar um dia com fome, que meu filho vai ficar um dia com fome. Mas não precisa, será que vai ficar mesmo? Depende da ordem que tiver no meu pensamento. Porque se eu tiver fé e eu souber que porventura algo me pega desprevenida e que eu possa passar por uma carência, eu vou ter que respirar fundo, me tranquilizar e passar por isso com cabeça erguida. Eu tenho que conseguir essa ordem interna que me permita passar até isso com a maior tranquilidade. Quem está afim? Quem deseja estar com esse poder todo? Então vem a segunda parte da questão para ordenar nossa mente. Eu quero alcançar este estado? Jesus ficou 40 dias no deserto, ele venceu a fome, ele venceu o sono, ele venceu o frio, ele venceu o calor.
E ele venceu as tentações que chamavam ele constantemente para voltar à vida. Vamos lá buscar alimento. Você é o rei, então atira daí. Fala que, né, o seu pai vem te salvar. E ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nada vai me abalar. Eu quero essa situação. Eu quero. Eu quero. Eu quero ser essa pessoa que vence a fome, que vence o medo, que vence o frio. Ah, tenho me preparado bastante, amiga. Isso aí, vamos nos preparar, porque é o único caminho que nós temos. E esse ensinamento nos foi dado por alguém que conseguiu fazer isso. Por isso sabe ensinar. Por isso sabe ensinar. Qualquer pessoa que precisa de fazer uma dieta, ou por uma enfermidade, ou porque deseja perder um peso, ou porque quer mudar a qualidade de vida, vai passar por isso. Vai ter que restringir muitas coisas. Só que vai fazer com alegria. Olá, boa noite quem chegou, lar de amor. Então, vai fazer com alegria, com contentamento e vai se sentir extremamente vitorioso, vitoriosa, quando conseguiu dominar aquela tentação de abandonar a dieta e sair correndo atrás da caixa de chocolate, atrás da cervejinha, atrás do cigarro, seja lá do que for, qualquer que seja a compulsão. Né? Então, eu estou começando a ordenar minha mente. Epa, então, reconheço minha fragilidade, reconheço que devo querer encontrar força interna, me disponho a usar da minha vontade para que eu consiga ordenar o meu pensamento para ordenar e organizar a minha vida. Certo, pessoal? Então, sem esses passos, vai ser impossível passar pelo que está sendo previsto, que a gente vai passar por agora, daqui a pouco, está às nossas portas, né? Nós temos que estar fortes. E nós temos de começar agora, né? A buscar essa ordem interior. Então, qual a primeira coisa? Eu reconheço que eu estou frágil. Em qual ponto eu estou frágil? Eu sou dada a preocupações, ou eu sou dada a dúvidas, ou sou dada ao medo, sou dada à acomodação. Quando eu fico com medo, eu fico paralisada. Ou então, se me dá uma dúvida, aí eu não quero fazer nada, eu fujo. Então, eu vou fumar muito, eu vou beber muito, eu vou comer muito, cada um com sua compulsão. Precisa ordenar todas essas coisas, né? Então, olha aí, ela viu uma série, né, de Maria Madalena. Então, gente, até a televisão ou até o cinema tá repleto de filmes, de coisas que têm trazido ensinamentos para nós, né? E ela ficou emocionada, olha aí, foi emocionante ver as maravilhas, né, que Jesus fez. Nós podemos fazer as mesmas maravilhas. A única coisa que a gente precisa fazer é se administrar, que é o que ele conseguiu, e ele ficou ensinando como a gente a se administrar, como que eu administro o meu poder interno para que ele não seja usado para o mal e sim para o bem. Eu expliquei na semana passada que o poder é o mesmo. O poder é o mesmo que eu uso para ter tudo de bom, é o mesmo que me traz tudo de mal. Mas eu preciso me conscientizar que eu estou usando a minha estrutura interna, que é o poder de Deus em mim, para produzir desequilíbrios na minha vida. Por quê? Porque nós fomos levados a isso pelo jogo de interesses que há no mundo, não é? Então, primeiro nós temos que descobrir que nós ficamos submissos a esse mundo desde aquela hora que a gente ligou a televisão e começou a seguir tudo que vinha lá para nos deixar bem achatadinhos, bem sem vontade própria, ou melhor, usando o nosso potencial, toda a nossa vontade própria para as distrações que nos tiraram da nossa realização pessoal
né? Que nos tiraram das nossas conquistas e nos trouxeram enfermidades, desajustes, que nos trouxeram, então, por sua vez, incríveis sofrimentos, né? E perdas materiais. Nós queremos continuar assim? Não, mesmo porque a Terra mudou, isso não será mais possível continuar dessa forma, mas eu tenho que me posicionar, porque se eu continuar aderindo ao mundo da ilusão e da distração, eu vou ser banida do planeta. Então tem que vir algo que mate muita gente ao mesmo tempo mesmo, né? Porque é isso. Porque se eu não escolhi, outros escolhem por mim. Agora, olhem a diferença. Então, eu me conscientizo que é um jogo de forças, bem e mal. E que voltar à casa do Pai significa eu escolher a conhecer o meu poder e a passar a utilizar esse poder para o meu equilíbrio, não é? E começar a fazê-lo de fato. Porque, gente, sem a escolha e sem a disposição de abandonar o besterol, nada feito. Então, a gente está preso em casa? É para isso. É para verificar como que estão as nossas relações ambientais aqui, com a família, o quanto nós temos de amor, de compreensão, ou de implicância, ou de medo, ou de inveja, o quanto que a gente briga ao invés de se irmanar. Nós estamos sendo testados e precisamos escolher, né? Então, por ordem no pensamento, por ordem na vida, é uma escolha. E eu preciso fazer. Eu quero ter a minha vida ordenada, tranquila, porque olha os passos, como são os passos, né, de criar a resistência interna. Primeiro, eu preciso definir que eu estou fora desse universo, né? Ah, obrigada, querida, você também, né? Todos nós, especiais todos somos. Mas então, eu estou neste universo e eu quero dele o que ele pode me dar de melhor. Eu preciso me conscientizar que se eu não escolher isso, alguém vai me comandar e vai sugar de mim até minha gota de sangue, me colocando a fazer tudo que me instrui. Ah, bebe essa cerveja, bebe esse uísque, né? Use essa roupa, use essa maquiagem, corta o cabelo assim, corta o cabelo assado. Quer dizer, não seja você, não seja você, seja outro, seja outro. Poxa, gente, vamos acordar, pelo amor de Deus, né? Então, a escolha é nossa. Nós estamos sendo convidados a nos encarar, né? E a colocar ordem na nossa vida. Olha que interessante. Então, primeiro passo, eu reconheço meu desequilíbrio e determino que vou curá-lo. Então, eu gero uma definição, né? Eu gero um propósito, eu gero uma intenção. Isso é que vai me trazer energia e o como para fazer. Porque antes que eu tenha uma definição, eu estou em cima do muro. Ninguém pode me dar nenhum conselho, porque eu não sei para que lado ir. Na hora que eu desço do muro, pois então eu vou me organizar e vou me tornar resistente já, porque o caos está em ato e eu não quero sucumbir. Então eu começo já. Então eu tenho essa definição, ela é interna, sabe? Ela é forte. Daí, sabe o que começa a acontecer? Começa a vir ideias e a gente começa a antenar com as coisas, porque da hora que você foca num objetivo, você começa a prestar atenção em tudo que gera estrutura, em tudo que leva você a conseguir alguma coisa, então você já começa a ficar atento, e aí você começa a ver coisas que estavam lá há muito tempo, mas você não enxergava. Então, o como começa a aparecer, então você começa a juntar ideias, você começa a juntar recursos, você começa a juntar pessoas,
não é? E isso vai crescendo, é que nem um bebê em gestação, ele vai sendo formado, 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 até que ele fica pronto e chega a hora de nascer. Então, vai levar o tempo para nós também de gestação. Nós temos que compreender isso e começar já, porque para ontem não tem jeito, para amanhã também não tem jeito, né? É para amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã. Porque até que eu gero uma definição em um projeto, vai um ano. Até que eu ajunto todas as coisas, outros recursos, outro ano, não é? Depois, até que aquilo comece a aparecer na minha vida material, outro ano, gente. Aí, quando aparece na minha vida material, eu começo a dar conta daquilo e a me envolver, a me ocupar e a me dedicar, aí eu estruturo aquela coisa. 4 anos, gente, nós temos que começar agora. Cristina, isso não pode ser mais rápido. Dependendo do meu empenho, quem sabe eu faço isso em 4 meses, mas eu preciso das 4 etapas. As 4 etapas são a estrutura que eu preciso. E isso é o amor. Entende o que é amor? Amor é isso. É um projeto que teve um início, que gestou, foi gestado, que nasceu e que ficou depois sendo estruturado e firmado. Isso nos dá paz, isso nos dá leveza, isso nos dá realização. Isso é que a gente chama de amor. Quanto tempo eu tenho para eu conseguir essa estrutura? Depende de mim, né? Num ciclo normal na vida são 9 anos, porque os 4 primeiros são esses, depois terá um de ajuste, de transformação, de mudanças, depois tem de pacificação de tudo aquilo, depois tem aquele período que Deus descansou, sabe? Então vem aquela hora que a gente começa com a obra pronta, realizada, começa a vir inquietações, né? Porque novas sementinhas vão chegar para a obra seguinte. Olha que belo! Isso tudo é previsto na nossa vida, mas nós não deixamos isso fluir, porque a gente desconectou do nosso princípio, da nossa vontade, das nossas decisões, das nossas definições. Então, nós ficamos envolvidos com o dia a dia para cumprir coisas, obrigações para o externo, né? E para o interno, não. Então, nós podemos sim ter resistência em nossa vida, né? Desde que a gente comece a trabalhar para criar essa estrutura. Dá licença, gente. O poder nós temos, a possibilidade é toda nossa, basta que a gente comece a admitir que as possibilidades existem. Porque, segundo a vida de Jesus, todas as obras dele, os ensinamentos, ele fez coisas acontecerem do nada imediatamente. E afirmou que nós poderíamos fazer também. Então, ali teve uma criatura que mostrou como. Então, ela deve ser uma autoridade para nós, se nós queremos também criar coisas do nada em nossa vida, né? Do nada entre aspas, porque vocês viram que não é do nada, é de uma definição que tudo surge, né? Então, o Pai que está no céu é um pensamento, né? O que é o céu? É aquele mundo elevado de pensamentos bons. Então, tudo começa com um pensamento e pela vontade aquilo aparece na matéria, né? Porque o material, ou a matéria-prima das coisas aqui no mundo material, existe, né? É sutil, né? E a gente imprime nessa matéria o nosso desejo, é igual a impressora e o computador, e sai ali naquele papel, ou hoje tem impressoras que imprimem coisas, né? Que imprimem objetos, não só letras e desenhos. Então é assim, né? Porque existe essa matéria da qual tudo é formado, e nós só temos que emitir a ordem certa para que as partículas se juntem e apareçam na nossa vida.
Agora, isso é preciso a gente entender, isso é física quântica, tem que entender, tem que estudar, tem que saber como que os átomos se juntam, as partículas, como que se comportam, como que a gente move um átomo, né? Mas quem que quer estudar, gente? Então tem que ir pela fé. Jesus falou, é assim, faça que dá certo, né? Ele não precisou dar aula de física, mas ele demonstrou. Agora, a gente não estava lá, a gente não foi testemunha disso, então para a gente é difícil acreditar. Mas se ali faz sentido para mim, deixa eu começar a pôr em prática isso e ver como funciona, né? Então, uma oração é o princípio. Qual oração? Que oração que é essa? Eu chego lá para o meu pai, é como uma confissão, né? Eu chego lá para minha mente, para o meu pensamento e falo assim, ó, estou desesperada. Estou me confessando, né? Eu estou desesperada, não sei como que eu faço, não. Aí ele fala, filha, fica em silêncio, fica quietinho, porque eu sou Deus, sabe? Calma aí que nós vamos dar um jeito, né? Então eu fiz a minha oração, ó, a coisa não tá boa não, mas eu quero consertar. Eu vim aqui porque eu quero consertar, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma indicação. Isso virá, né? Agora, eu estou com disposição de seguir o que virá? Eu falo isso em todas as lives, eu tenho que voltar a repetir até que a gente compreenda que está nas nossas mãos seguir os passos que foram ensinados para que a gente adquira a estrutura interna e o poder pessoal. Aí vai chegar um ponto que a gente fala assim, não estou gostando dessa situação, eu quero que isso se torne o oposto. E eu determino que se torne. Basta que eu aguarde, que virá, né? Que virá, porque as coisas vão começar a se ajustar, porque eu determinei. Quer dizer, eu imprimir naquela matéria que é ainda sutil, naquelas partículas, uma ideia, e ela vai se materializar. Então, eu estou no momento crítico, nós estamos no momento crítico, que vem aí uma coisa difícil. Agora, eu vou ficar aqui morrendo de medo, roendo as unhas, ou eu vou me sentar, eu vou me centrar e vou, com meu pensamento, imaginar um mundo belo, pacífico, fazendo essa transformação sem nenhuma coisa dessa, sem nenhum caos. Então, eu sento e falo, eu determino. Eu quero essa transição feita de forma pacífica e harmoniosa. Então, aquele momento em que eu junto minhas mãos e afirmo com todas as letras, o mundo está em paz, e eu também, né? Eu estou criando este mundo. Então, eu vou criando isso. Eu vou criando isso. Se eu fizer eu no meu canto, e cada um de vocês fizer no seu canto, né? Se muitas pessoas começarem a fazer isso no seu canto, que coisa mais simples. Eu estou em paz. O mundo está em paz e eu também. Experimente fazer isso na hora que você está com insônia, né? Aí vem a conta, aí vem o problema do relacionamento, tudo vem lá na mente. Aí vem o desaforo, aí vem o trauma da infância. Aí você junta suas mãozinhas e fala, o mundo está em paz, e eu também. E vai falando, né? Você vai vendo aquelas coisinhas desaparecendo e o seu ser ficando em paz. Se o ser pacificou, não vai te faltar nada. Aí você pensa, o mundo está em paz e há fartura para todos. Há abundância para todos. E se compenetre dessa ideia. O que você está fazendo? Você está pondo ordem no seu pensamento. Você está pondo ordem na sua vida. E as coisas vão começar a acontecer dessa forma. Pode começar a acontecer já agora. Já sabe por quê? Porque todas as vezes que eu faço isso, eu adormeço imediatamente. E todas as vezes que eu faço isso, quando as coisas durante o dia acontecem,
eu fico em paz e paro de pensar naquilo. Aquilo some. Eu troquei de lado, gente. É preciso trocar de lado. Isso nos dá força e resistência. E você começa a praticar isso e vê que funciona, e a sua fé vai firmando. Aí a qualquer coisinha, qualquer momento, a única coisa que você tem que fazer é essa: entrar em paz e afirmar o que você quer. Agora, jamais afirme, esse safado há de pagar por isso. Nunca faça isso. Reconheceu a ofensa? O mundo está em paz e eu também. Fulano está em paz e eu também. Aí você corrige a dor dentro de você e o fulano desaparece da sua frente. Ou o desarranjo desaparece da sua frente. Vera, bem-vinda. Que tal vocês acham? Então, gente, o nosso tempo está terminando, né? Com muita satisfação, eu fico aqui falando essas coisas para vocês e com o desejo profundo de que essas sementinhas cheguem na alma de vocês e causem assim uma transformação, né? Se começarem a partir de agora a pôr ordem no pensamento, a pôr uma organização no seu pensamento, a sua vida também entrará. E disso aí vem o seu poder pessoal, tá bom? Então, eu agradeço aí a presença de vocês, eu agradeço também a oportunidade que a divindade me dá, né, com todos esses recursos de internet e tudo mais, para poder fazer isso. Toda a disponibilidade que eu tenho para poder estudar e conseguir as coisas, né? Realmente, não há outro caminho que não seja evolução, né, Patrícia? Exatamente. Gratidão também, Renata, gratidão a todos vocês. Gente, e a consulta numerológica está em oferta pela metade do preço até o dia 20, tá? E também é outro procedimento que tem ajudado demais. As últimas consultas que eu fiz tiveram resultados tão bons. Então, fiquem sabendo e contem para as pessoas, porque está todo mundo precisando de se encontrar, né? Então, é um serviço que está sendo prestado mais em conta até o dia 20 para ajudar as pessoas. Boa semana, gente, bom fim de semana, tudo de bom e muito obrigada, viu? Beijo.